Meu nome é Suelen, sou professora de português e hoje vou falar sobre o uso do hífen. O hífen é um recurso da língua para palavras que têm uma noção de composição, seja entre dois radicais ou um prefixo e um radical. Com as mudanças do acordo ortográfico, tivemos algumas alterações no uso do hífen. Quais são essas alterações? Como que fica a grafia dessas palavras? Algumas palavras perderam o hífen com a nova ortografia. É o caso de palavras em que o primeiro elemento termina em vogal e o próximo começa com S ou R. Nesses casos, juntou-se os dois elementos e dobra o R e dobra o S. É o caso de antissocial. Nós temos aqui anti, que é um prefixo, e o social, que é o radical. Essa palavra era escrita com hífen e agora não tem mais. Para dar a harmonia fonética, precisou dobrar o S, senão ficaria antissocial. Então tem que mudar para alterar a fonética da palavra. A mesma coisa acontece com o autorretrato. O prefixo termina com vogal, a próxima começa com R, então perdeu o hífen e fica uma palavra com o R dobrado. Nos casos em que o prefixo termina com R, mantém-se o hífen. É o, por exemplo, de interracial. Essa é uma palavra composta, como não termina com vogal, não tem por que juntar, Só vai juntar quando termina com vogal. Se terminar com vogal e o próximo elemento também tiver vogal, então fica uma palavra só. Semiárido termina com vogal e a próxima começa com uma vogal diferente, então nós temos uma única palavra aqui. Extraoficial termina com vogal e a próxima também começa com vogal. Se as vogais forem idênticas, como é o caso de micro-ondas anti-inflamatório, que termina com vogal e a próxima é a mesma, aí deve-se usar o hífen, como é o caso de micro-ondas e anti-inflamatório. Nesses casos aqui, o que a gente tem? Palavras que tinham o hífen e perderam, e palavras que não tinham o hífen e passaram a ter, que é o caso de antissocial, não tinha, agora tem. Micro-ondas, não tinha e agora tem. Manda-chuva e paraquedas são palavras que perderam a noção de composição. Então, não se usa mais o hífen nessas palavras também. Quando tem um elemento de ligação, uma preposição, por exemplo, como em pôr do sol, mula sem cabeça, não há necessidade de usar o hífen. Já tem um elemento de ligação, que é a própria preposição. Então, nesses casos, foram eliminados o hífen também. Quando que mantém o hífen? Em palavras que são com esses prefixos. Vice, ex, pan, pró, pós, além e recém. Muitas palavras também que já são convencionadas, como por exemplo, cor de rosa, cor de laranja, fim de semana, são palavras que continuam tendo o hífen. Guarda-chuva, guarda-roupa, guarda-sol, também são palavras que continuam usando o hífen. Para saber as alterações, sempre se deve consultar o VOLPE. O uso do hífen é ainda um caso muito delicado na língua portuguesa. Muitos especialistas acabavam contradizendo durante a regra. Na maioria dos casos, é importante prestar o que mudou. Essas mudanças são algo fixo, que a gente já sabe que foi feito. Em palavras que já estavam acostumados a usar o hífen e você tem dúvida se mantém ou não, como o caso de perdeu a noção de composição, nem sempre é fácil perceber se perdeu ou não a noção de composição. Por isso é importante que consulte para saber a grafia adequada dessa palavra e se deve usar o hífen ou não. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima.